Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, Carlos Matheus Bruxel, dia 13 de julho de 2025. Esse vídeo não deixa de ser uma continuação, uma explicação e também ajustes do vídeo passado, né? Eu postei esse vídeo também em outra rede social. Um amigo meu que ele vai mais pela parte da ciência ali, tentou me confrontar, tentou falar algumas coisas contra, depois ele apagou o comentário. Não sei porquê, a gente não conversou mais depois disso. Enfim. O que acontece é o seguinte: na humanidade a gente sabe, é absolutamente perfeito de comprovar isso. A gente tem essa constatação de que a humanidade boa parte dela vem tentando confrontar as coisas e comprovar de forma racional, e caso isso não aconteça no intelecto, então elas não acreditam, né? Então tem pessoas bitoladas mentalmente através do raciocínio que só acreditam se é a ciência que comprova. Isso, digamos assim, traz um certo ponto positivo, porque a partir de certos pontos a ciência vai tentar provar as coisas, né? Então a ciência vai atrás ali de explicar determinado fenômeno, se bem que muita coisa que a ciência busca hoje em dia não seja tão bom e tão proveitoso assim, né? Mas a ciência vai atrás das coisas. O problema é que a racionalidade humana, ela nunca vai conseguir abranger a totalidade. A gente nunca vai conseguir racionalmente explicar toda a estrutura de realidade e a realidade por completo, e todo o passado, presente e futuro, e Deus, por exemplo, perfeitamente de forma racional. O que a gente consegue é dar parâmetros, né? Mas veja, por exemplo, para constatar isso, para esse pensamento que eu estou expondo ser palpável, a gente pode pensar no seguinte: Deus, segundo a nossa crença, ele é infinito, ele é uma fonte infinita, né? Se eu tivesse todas as palavras do mundo para explicar esse Deus infinito, ainda não seria o suficiente. E se eu tivesse todo o tempo do mundo também para explicar, também não seria o suficiente, porque Deus iria continuar por toda a eternidade, né? Então a gente fica limitado racionalmente e a tentar abranger isso dizendo que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, o tempo todo. Então a gente vê Deus em toda a natureza, a gente vê Deus em todo o espaço, e mesmo assim a gente sabe que Deus é algo a mais, né? Que Ele é o próprio Criador, como Abdrushin explica, Ele é inenteal, né? Então há todas essas constatações sobre Deus, mas racionalmente, se a gente for tentar descrever com palavras, a gente nunca vai chegar numa coisa ampla, né? E o mesmo se dá, por exemplo, nas pessoas que dizem que o racionalismo explica tudo. Só que quando a gente tem um sentimento, por exemplo, a gente tentar descrever esse sentimento de forma racional vai exigir de nós uma perfeita escrita. A gente vai ter que ter uma escrita muito bem estruturada. Então, mesmo que a gente escreva posteriormente esse sentimento de forma muito palpável, assim, que fique muito certinho dentro daquilo que a gente sentiu, ao lermos de novo, a gente não vai ter aquele sentimento. E outra pessoa lendo, então, muito menos, né? Cada pessoa vai ter o seu sentimento. Então, o racionalismo não consegue nem explicar, por exemplo, algo que está muito relacionado a ele, né, que seria um sentimento, né, que seria um sentimento que a gente tem, que a gente pudesse descrever ali, outra pessoa ao ler aquilo racionalmente não teria o mesmo sentimento. Então conseguir abarcar a realidade por completo é algo que não está no nosso tato, né, de forma racional. Então o racionalismo, ele nunca vai conseguir abranger a totalidade da existência. Esse é o primeiro ponto que precisa ser perceptível para as pessoas muito bitoladas. O segundo ponto é sobre o amor pela sabedoria. O amor pela sabedoria, né, o sentido de filosofia, ele era trazido lá pelos gregos antigos e foi algo que foi cada vez mais se perdendo, e no período moderno a gente tem, na verdade, um afastamento sobre essa ótica de enxergar a filosofia, né? Então, no período moderno a gente constata ali que os inúmeros filósofos de maior destaque, eles possuem uma vertente ali no ocultismo, uma vertente no hermetismo. Isso começou a ser comprovado no século XX, até isso entrar para a história da filosofia
e ser constatado isso realmente vai levar décadas ainda, mas enfim, o fato é que os filósofos do período moderno, em sua grande maioria, se afastam da verdade e eles perdem a essência da filosofia, perdem a essência de se fazer filosofia. Inclusive no vídeo passado ali eu falei alguma coisa sobre Kant, onde eu queria citar determinado filósofo da Idade Moderna que pensava nessa forma de obter o conhecimento ali, né, do objeto emissor e objeto receptor. Então eu falei sobre Kant sem querer, mas que seria o pensamento de Thomas Hobbes, né? Mas Kant também vai ter ali seus pormenores do seu pensamento, né, onde ele vai enxergar tudo através de fenômenos, né, vai conseguir explicar a realidade, mas não vai colocar ela própria como sendo existente, né? Então tem inúmeros problemas nesse período moderno, onde todos falam sobre inúmeros assuntos, mas ninguém se entende, ninguém se compreende, vira um quebra-cabeça danado, né? E tudo isso é feito por causa do excesso do raciocínio, por causa do excesso de mente, e a filosofia ela entra numa penumbra, né? Assim como o ser humano completamente também vai adentrando nessas penumbras, né? Esses filósofos influenciaram de forma significativa, né, até hoje como a gente vive, né? Foram influenciando os que vieram depois, incutiram ali a mente revolucionária nas pessoas, o efeito manada, né? E aí se deu o que se deu e a sociedade cada vez foi piorando. Então esse segundo ponto que eu quero trazer é sobre a visão filosófica, né? Que ela precisa ser novamente melhor estruturada, né? No século 20, 21, agora a gente consegue ver melhor para esse período moderno da filosofia como não tendo a essência de filosofia. O terceiro ponto que é preciso ver sobre todos esses aspectos, né, seria a questão ali do ser humano se colocar como ele próprio criando a sua realidade. Esse é um dos maiores problemas, uma das maiores blasfêmias que o ser humano faz, em tentar ele próprio se colocar como criador, né? De um lado, sim, a gente precisa interpretar isso de forma correta, que é, se eu quero elevar minha frequência, eu tenho meios para elevar essa frequência, então eu vou agir na realidade de forma mais correta, de forma mais benéfica, de forma a entrar em consonância com o Criador. Então, em certo sentido, em certo aspecto, o ser humano cria sua realidade porque ele, se colocando, né, em consonância com o seu verdadeiro eu, com o seu verdadeiro espírito, ele consegue sim criar a sua própria realidade. Só que o que determinadas pessoas tentam impor é que a consciência é o que cria, né? E tentam comparar a consciência e o espírito humano com a consciência do Criador. Tentam comparar essa consciência com uma consciência de Deus. E isso é um problema danado. Isso é uma das piores coisas que surgiu no pensamento humano, né? Então, todos esses pontos, né, culminam nessa coisa da física quântica, e a física quântica ela vai sempre possuir um aspecto para ser entendida que é complexo, que ela é difícil até para os cientistas. Então, os cientistas vão usar ali de todos os seus atributos para explicar as coisas, vão ter uma linguagem difícil, vão ter uma estrutura complexa, e o que vai sobrar para a grande massa, para a grande maioria das pessoas, é esses termos enfadonhos e espalhados, né? E às vezes um ou outro conceito que se ergue é essa coisa de você é a consciência, você cria a sua realidade, você é Deus. Quando surge esse tipo de consciência no ser humano, é que o ser humano caminha para o abismo, já que ele não terá dos atributos necessários para subir os degraus verdadeiramente dessa vida, né? Ele nem vai enxergar o degrau que está acima, que ele precisa subir verdadeiramente. Ele vai estar num degrau, num pedestal de pó. Então, essas visões, né, que a física quântica
a mecânica quântica ali tentam expor, elas são complexas e para a maior parte das pessoas vai restar ali, o que vai sobrar são resquícios de uma compreensão incompleta. E aí eis o problema. Então por isso foi feito o vídeo passado, mas não ficou tudo bem claro. Acredito que nesse tenha ficado tudo mais claro, né? A mecânica quântica, a física quântica ali precisam se desenvolver, sim, precisam buscar novas conexões, novas respostas, tentar compreender ali a substância das coisas, sim. Isso cabe ao cientista, né? Essa constante busca é um trabalho que vem vindo de séculos. Mas, por outro lado, né, a gente tem a visão também de que um camponês, às vezes, um agricultor, uma pessoa que exerce um carpinteiro, né, uma pessoa que exerce uma atividade simples, pode estar muito mais em consonância com Deus, pode ser muito mais útil para a criação de Deus do que um cientista. Então, essa visão Abdruchin nos dá em sua obra Na Luz da Verdade, porque às vezes o cientista pode ter uma vida, né, totalmente em dissonância com a criação, tentando apenas uma conexão cega com o raciocínio, com o intelecto, gerando frutos desse intelecto, e isso não permite ele enxergar os degraus da vida de forma verdadeira, de forma completa. E então pode acontecer coisas ruins para a vida desse sujeito, né? Agradeço de coração que assistiu, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!